Bom dia a todos. Vamos começar com uma oração de culto. Pai, nós queremos te glorificar, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Queremos te louvar, Senhor, pela tua infinita graça, que, Senhor, nos acorda de manhã, cheio de força, cheio de energia, cheio de alegria e com a tua paz, ó Pai. Queremos também colocar nas tuas mãos este dia, este culto, que o Senhor possa trazer em paz e segurança aqueles que estão a caminho e aqueles que também não podem vir aqui, que o Senhor os abençoe. Que o Senhor abençoe seu lar, abençoe sua família, abençoe, Pai querido, os seus empregos, seus trabalhos, seus serviços, que o Senhor possa lhes dar também o pão de cada dia, nesses tempos difíceis, Senhor. E pedimos que o Senhor possa nos sustentar debaixo da tua potente mão. Nos livra, Senhor, dos ataques do maligno e também nos livra, Pai, de cair na tentação. Peço que o Senhor nos dê, Pai, a tua santificação, o Senhor nos santifique e nos limpe, Senhor, de todo o pecado. Abençoa a tua igreja, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar de pé para louvar o Senhor? Andando com Cristo. Andando com Cristo, andando todo dia, andando com alegria, andando com Cristo, andando com meu Salvador, andando na sombra, andando no brilho, andando todo dia, andando com alegria, andando com Cristo, andando com meu Salvador. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking the sunshine, walking the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. 主イエスと共に歩きましょう、どこまでも。主イエスと共に歩きましょう、いつも。嬉しい時も悲しい時も歩きましょう、どこまでも。主イエスと共に歩きましょう、いつも。Amém. Semana que vem eu não vou estar aqui. Na outra semana a gente volta a cantar essa música. Quero ver todo mundo lembrando, hein? Ah, os gestinhos eu não lembro. Quem lembra do gesto? Ninguém lembra do gestinho? Eu sei que tinha que andar para um lado para o outro, mas não lembro como é que faz. Então, tarefa de casa. Tem 2 semanas para lembrar, para a gente cantar então essa música com andando o gesto. Não lembro como é que era. Tá bom? Bem mais que as forças. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Começo.
mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouro dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Amém. Foi por amor? Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Eu sei, é tão difícil entender a morte de Jesus, sua dor, seu sofrer, tudo que ele passou por mim e por você. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas ele venceu e hoje vive. E ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor.
A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas ele venceu e hoje vive. E ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz, nada pode vencer o teu amor, meu Jesus, nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Amém. Quando um novo dia começa, ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que ele já mostrou ao que crer. Nem tudo que acontece dá pra entender. Andando pela fé a gente vai vencer. O que quero mais é me encher do teu poder. Jesus, se estás comigo, a quem eu temerei? Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Quando um novo dia começa, ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que ele já mostrou ao que crer. Nem tudo que acontece dá pra entender. Andando pela fé a gente vai vencer. O que quero mais
é me encher do teu poder. Jesus, se estás comigo, a quem eu temerei? Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível, de repente vai acontecer. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível, de repente vai acontecer, de repente vai acontecer, de repente vai acontecer. Amém. Próxima música, vamos trazer nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Tua palavra escondi, guardada no meu coração. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Começo. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim
Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém. Pastor Jorge. Bom dia, graça e paz, irmãos. Nós vamos começar esse tempo da mensagem, da palavra de Deus. E nós temos falado sobre discipulado, tá? É o nosso tema daqui para frente. E nós queremos colocar, na verdade, o discipulado em prática dentro da nossa igreja. E esse mês nós estamos falando sobre o discipulado, sobre os princípios do discipulado, e levar realmente a cada um de nós engajarmos no discipulado como alguma coisa que realmente é imprescindível na nossa vida, tá? E para que nós possamos colocar a prática do discipulado, nós temos que querer, tá? Então não é somente seguir a Jesus também, tá? E nós acompanharmos realmente os passos de Jesus. Nós falamos da última vez que nós seguimos os passos de Jesus, não vamos à frente nem do lado, mas vamos atrás. E Jesus tem traçado o nosso caminhar aqui, nessa geração, no nosso tempo, e como é que nós estamos caminhando com Jesus, tá? Isso é fundamental. Então, o princípio que nós estamos estudando, o nosso a visão e a missão da igreja, justamente levam a isso, a retomar o caminho do discipulado, tá? Então, lá onde nós temos falado bastante, a grande comissão, isso tem feito bastante efeito dentro das pregações, as igrejas, grandes temas de missões são pautados dentro desse versículo, que é Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mas para chegar aí, para você ir, para você ide, façam discípulos, né? Indo, façam discípulos. Para você chegar a isso, né? Nós temos que retomar um caminho perdido, um caminho que nós não trilhamos, nós deixamos para trás, tá? E é isso que nós queremos falar. E hoje eu quero falar sobre esses princípios. De onde que surgiu essa caminhada? De onde que surgiu essa necessidade, tá? De Jesus ensinar aos seus discípulos, aos seus seguidores, aquilo que é fundamental mesmo.
E que nós, muitas vezes, dentro das nossas igrejas, tudo aquilo que nós aprendemos, nós acabamos deixando para trás. Aquilo que é essencial. Não só se converter, garantir minha posição lá no céu, na vida eterna, ter um lugarzinho lá com Deus, mas nós temos uma missão. A missão nós deixamos para trás e deixamos então a bênção de conhecermos a Jesus para depois da morte. Então nós desfrutamos das coisas aqui, mas esquecemos do essencial, porque para desfrutar tudo aquilo que Deus nos deu aqui, agora, tá? Nós temos que estar vivendo dentro desse princípio, dessa missão que nós recebemos de Deus. E muitas vezes nós olhamos aqui e falamos, se nós compreendermos que nós estamos fora da missão e nós queremos nos engajar nessa missão, é isso que eu queria que realmente a igreja compreendesse, tá? Porque depois de tanto tempo, eu mesmo, tá? Depois de tanto tempo, eu ainda não tinha entendido realmente o que é ser seguidor de Jesus, tá? Ser fiel é uma coisa, receber as bênçãos é muito bom, tá? Mas realmente o que é caminhar com Jesus? O que é seguir os passos de Jesus? Tá? Então hoje eu quero falar um tema que é bastante importante da mensagem de Jesus. Qual que era a mensagem de Jesus? Qual é a nossa mensagem? Será que temos alguma mensagem da parte de Deus para as pessoas? Qual que era a mensagem de Jesus então? Eu convido vocês a abrirem o Evangelho de Marcos no capítulo 1 e capítulo 2, onde nós vamos discorrer sobre esse assunto do reino de Deus. Marcos no capítulo 1 e o capítulo 2, que eu pedi para vocês fazerem a leitura durante a semana, para que vocês pudessem se preparar para a mensagem desta manhã também, ok? Então nós temos aqui que no versículo, eu vou começar do versículo 14, tá, ok? Crendo que vocês já devem ter lido o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é interessante que ele é um evangelho chamado Evangelho rápido, tá? E esse evangelho foi escrito, para aqueles que não tem muita essa questão de lei, essa questão de regras, essas questões que os judeus traziam tanto para a sua religiosidade. Marcos não, Marcos é um evangelho rápido. Ele enfoca principalmente a questão do reino de Deus, mas principalmente essa questão dos milagres, tá? O livro de Marcos é um livro de milagres, tá? Ele descreve desde o primeiro capítulo, ele descreve os milagres que Jesus fazia, tá? Então eu aprendi no seminário que nós fizemos um resumo do livro de Marcos e vemos quantos milagres Jesus fez no livro de Marcos, a descrição rápida que ele faz. Então, tomem cuidado, que a descrição não acontece exatamente assim, Jesus chamou os discípulos e eles já seguiram, não foi bem assim, tá? Outros evangelhos, eles contam o que aconteceu nessas entrelinhas até Jesus chamar e até os discípulos realmente seguirem a Jesus, ok? Então, vamos lá. Versículo 14, eu vou começar dessa leitura, ok? Até o versículo 28. Até o versículo 20, nós vamos dar início nesse texto aqui. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, siga-me, e eu os farei pescadores de homens. E no mesmo instante eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo o chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Eu gostaria de começar com essa narração, falando que Jesus, ele foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus, proclamando o Evangelho,
proclamando as boas notícias. Estou esquecendo aqui. Ok, Jesus foi para a Galileia então, proclamando as boas novas de Deus, proclamando o Evangelho, proclamando as boas notícias de Deus. Evangelho significa boas novas. Evangelho significa boas notícias. Boas notícias da parte de Deus a nós. E quais eram as boas notícias de Deus? E Jesus dizia: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas notícias. Então, no Evangelho de Marcos, também Mateus, nós encontramos esse versículo falando que o tempo é chegado e o reino de Deus está próximo. Tá? Então, e ele começa falando que o tempo de Deus é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nessas boas notícias. Então o Evangelho de Marcos, ele fala na sua narração, lá no primeiro capítulo, ele já nos dá aquilo que, as boas notícias que Jesus trouxe foram a respeito do reino de Deus. Vamos entender um pouco o que é isso. O reino de Deus é o coração da mensagem de Jesus. Na verdade, o reino de Deus é a própria realidade que Jesus traz. Tá? Naquela época e nos dias de hoje também é a mesma coisa. Ok? Diz, o reino de Deus está próximo. Mas ele diz também, o reino de Deus chegou, o tempo se cumpriu, o tempo é chegado. Tá? E aqui então ele continua dizendo assim, então esse está próximo não é daqui a uma semana, não é daqui a um mês, não é daqui a um ano. O está próximo está aqui, ao seu alcance, ao alcance da sua mão. O reino de Deus está aqui, o reino de Deus está ao alcance da sua mão. Tá? E é isso que nós temos dificuldade de compreender, de entender. Em que reino nós vivemos? Você consegue perceber o reino de Deus aqui? Você consegue perceber o reino de Deus na sua vida? Essa mensagem era central, era o coração do Evangelho, era o coração da mensagem de Jesus. Então, como é que essa mensagem ela ficou como uma mensagem secundária, uma coisa distante? Tá? Então, ele fala assim, olha, o reino de Deus ele está disponível para vocês. Estendam a sua mão, o reino de Deus está aqui. O reino de Deus, na tradução mais adequada, né, conforme os teólogos, eles estudaram, os teólogos latino-americanos, eles usam essa tradução como reinado de Deus, o reinado de Deus. Tá? E do que falar do reino de Deus, ele fala do reinado de Deus. Então, o significado é o seguinte, se você traduzir hoje, fala assim, o reinado de Deus chegou. O exercício do governo de Deus, Deus começou a governar, Deus começou a agir como rei. Deus está no comando, Deus assumiu o controle, o reino de Deus chegou. É isso que muitas vezes nós não entendemos, né? Fala assim, poxa, diante de tanta tragédia, de tanto sofrimento, de tantas lutas, tantas coisas que acontecem, né? Falar que Deus está no comando. Às vezes você olha a situação e fala, Deus está no comando. Deus está no comando da história, Deus está no comando de tudo. Aí você fica imaginando, mas como isso é possível? Eu não consigo ver o reino de Deus. É isso? Na verdade é isso. Eu não consigo ver o reino de Deus presente aqui. Porque se você não consegue dizer que Deus está no comando, é a mesma coisa que você dizer que você não consegue ver o reino de Deus aqui. Então, é uma coisa que o Evangelho, ele fala de uma maneira clara. Os Evangelhos falam, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles vão completar. Antes dessa grande comissão, antes dessa palavra, o ide, antes de você ir, você precisa compreender algumas realidades. Como é que você vai se você não crê que o reino de Deus está aqui? Se você não sente o reino de Deus? Se você não percebe o reino de Deus próximo a você, junto a você e com você? Às vezes é difícil
nas situações que nós vivemos, dentro na nossa própria vida mesmo, e das situações mundiais, das situações de guerra, tudo isso aí, dizer que Deus está no controle. Dizer que Deus está no controle é dizer que o reino de Deus está aqui. Essa era a mensagem, é o coração da mensagem do Evangelho. Mas como é que a gente não consegue dizer isso? Como é que a gente não consegue perceber o reino de Deus aqui entre nós? Tá? Então, o reino de Deus aqui, portanto, não é uma delimitação geográfica, um território sobre o qual Deus ocupa e exerce o seu poder. Tá? Então, o reino é este movimento de governo, este ato de Deus em governar, assumir o controle, exercer a sua autoridade, exercer o seu poder, exercer o seu direito sobre a realidade. Você consegue perceber isso? Esse é o coração da mensagem de Jesus. Nos dias de hoje, a mesma coisa. O reino de Deus está aqui. Tá? Então, fazer acontecer a sua vontade, fazer com que a sua vontade prevaleça cada vez mais. Olha só que interessante. Jesus nos ensinou a orar assim. Olha só. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. É assim que Ele nos ensinou a orar. Venha o teu reino, venha o teu reinado, venha assumir o controle, venha assumir o comando. Quando nós falamos, venha o teu reino, na oração do Pai Nosso, é dizer assim, Senhor, assume o controle. Assume o controle, assume o governo, assume o comando de tudo. Tá? Então essa diz que Jesus ensinou que essa oração deveria ser uma oração que nós deveríamos fazer, não tagarelar, não só recitar a oração, mas esse é o significado. Quando você fala, venha o teu reino, você está falando, Senhor, entra no comando, assume o comando, assume o controle. Tá? Então, se você falar, assume o controle, Jesus foi na frente já. Você está preocupado com todas as situações que você vai viver naquele dia, mas você fala assim, Senhor, venha o teu reino. Você fala, Senhor, assume o comando, assume o controle. Aí você vai após as pegadas de Jesus. Jesus está na frente, no comando, e você vai seguir os seus passos. Porque Jesus está no comando e o reino de Deus está aqui. Então, certas coisas a gente não entende, a gente não compreende certas coisas que nós olhamos no Evangelho, achamos muito bonito e Jesus então ele começa a mostrar, venha ocupar o teu lugar de rei. Rei não é isso, venha ocupar o teu lugar do rei. Vem fazer prevalecer a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Tá? Então, qual que é a mensagem do reino de Deus? Qual que é essa mensagem? Então, a mensagem de Jesus é esta: o reino de Deus é o reino de Deus, é o reinado de Deus, é a vontade de Deus presente aqui e agora. É isso que nós precisamos compreender. Como é que nós vamos seguir alguém? Como é que nós vamos seguir os passos de alguém se ele não está no controle? Se ele não está no comando? Se Jesus não é rei, como é que a gente pode fazer isso? Então ele fala assim, muitas vezes nós estamos à frente de Jesus, nós somos pedra de tropeço, lembra que eu falei na última mensagem? Se você está na frente de Jesus, você é a pedra de tropeço. Então Jesus tem que falar, sai daqui, Satanás. Sai da minha frente, Satanás. É isso que ele está falando. Você está me atrapalhando. Mas ele falou isso para Pedro. Espera aí. Aí eu não compreendo certas coisas, né? Mas é interessante, eu vou explicar um pouco melhor nessa passagem aqui, quando Jesus expulsa um espírito maligno.
Tá? Então, é isso que é a mensagem de Jesus, a convocação para o arrependimento e de fé em Jesus para a salvação, como estamos acostumados a dizer. Por isso que o Sérgio pregou sobre a conversão, a importância da conversão. Se você não se converter, se você não for salvo, como é que você vai seguir alguém que você não confia, você não conhece? Ao qual você não entregou a sua vida. Mas se você já entregou a sua vida a Jesus, se Ele é Senhor da sua vida, então a quem você vai seguir? É isso mesmo que está acontecendo na nossa vida? Você segue a Jesus? Ou você está no comando? Quem é que está no comando? Você está no comando? Você assume o controle? Você assume o controle e pede a Deus a bênção? Ou Ele que está no comando? Tá? Então é isso que é discipulado. Discipulado é isso. É seguir os passos de Jesus atrás. Nem na frente, nem do lado. Senão se atrapalha. É interessante. Isso é Jesus está no comando de tudo. Então é isso. Então, nós temos aqui que é mensagem de Jesus, essa convocação para a salvação, para o arrependimento. Não é, portanto, uma convocação para o céu. Não é uma convocação para o céu, tá? Depois da morte. É isso que nós precisamos entender. Porque nós que encontramos a Deus, a Jesus, e garantimos o nosso lugar lá no céu, com Deus, depois da morte. Achamos que isso é tudo, isso é suficiente. Basta eu me manter fiel, me esforçar para seguir, andar com Jesus, ser fiel a Ele, participar de uma igreja, participar dos cultos, participar dos grupos de oração, de estudos, né? Mas é só isso. Então, Jesus falou assim que não é uma convocação para o céu, depois da morte, não é. E Ele fala que é para a participação no reino de Deus aqui e agora. Aqui e agora. É participar no reino de Deus. Porque o reino de Deus está aqui, o reinado de Deus está aqui. Não é para depois da nossa morte, gente, tá? Então, é enquanto nós estamos vivos. OK? Começa aqui, começa agora. Começa aqui, começa agora. Então, a chamada não é para o céu, a chamada é para o reino de Deus. A chamada não é para o céu, a chamada para o reino de Deus aqui e agora. Vamos entender um pouco isso, o que isso significa? E se essa é uma realidade para nós, se nós temos essa compreensão clara do que é o reino de Deus. Tá? Então, se o reino de Deus é chegado, se o reino de Deus está aqui, e se o reino de Deus é uma realidade presente, como é que a gente discerne essa presença? Onde está o reino de Deus? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. O que a gente vê ao contemplar e a gente, Deus, olha aí o reino de Deus. Olha aí o reinado de Deus. Olha aí Deus exercendo e fazendo a sua vontade. Isso aí que é a vontade de Deus. Olhe Deus assumindo o controle. Você consegue ver isso? Você consegue perceber isso? Você consegue perceber isso na sua vida? Você consegue perceber isso acontecendo no nosso tempo? Você consegue ver Deus assumindo o controle das coisas? Então vamos ver uma coisa que é interessante. Olha só. Quando é que a gente pode dizer que Deus está no comando e a vontade de Deus está prevalecendo? Quando é? Primeira coisa que Jesus diz é que o reino de Deus é chegado. E Ele chama alguns homens, versículo 16, Pedro e André. E depois também Tiago e João, nós vemos aqui nos versículos. E Ele diz assim: venham me seguir e eu farei de vocês pescadores de homens.
Vamos entender um pouquinho naquele contexto o que estava acontecendo. Jesus está ali, naquela pequenina vila de pescadores, Cafarnaum, que é a sua base de ministério, a cidade onde morava Pedro, por exemplo. Tá? E ali nós vemos que Jesus, ele chega e diz para aqueles pescadores: venham me seguir, venham me seguir. Tá? Vocês são pescadores, então eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Jesus oferece para eles um horizonte de vida que vai além da rotina cotidiana, da luta pela sobrevivência. Você que vive, acorda, pesca, dorme, pesca de madrugada, atravessa a noite pescando. Você que vive da pesca, você que pesca peixe, agora eu quero que você pesque homens, pesque pessoas. Que você saia dessa rotina mecânica de sobrevivência. Porque a pergunta de muita gente no mundo como o nosso, infelizmente é: como é que eu vou sobreviver amanhã? Mas tem uma outra pergunta. Existe uma outra pergunta por trás dessa, que é tão importante quanto, se não a mais, que é a seguinte: por que você quer sobreviver? Por que você quer continuar vivo? A única pergunta que nós seres humanos temos que fazer, mesmo a pergunta das perguntas, é: por que é que a gente quer continuar vivo? Por que que a gente quer continuar vivo? E é de fato uma boa pergunta. Por que que a gente quer continuar vivo? Tá? Então nós vemos, sim, pessoas que chegam nesse ponto e lutam pela sobrevivência, dia a dia, se cansam, entram em depressão, né? Tem pessoas que falam: será que vale a pena viver para isso? Viver nessa rotina, nessa rotina mecânica de todo dia fazer a mesma coisa, viver dessa forma. Tá? Qual o sentido de viver? Qual o sentido da vida? Tá? E é isso que faz nos pensar, e deveria fazer nós pensarmos mais claramente a respeito daquilo que nós estamos fazendo. Tá? Sobreviver, mas sobreviver para quê? Para que você quer sobreviver? Por exemplo, então os economistas, administradores, os empreendedores costumam afirmar que a finalidade primeira de uma empresa é dar lucro. Errado. O lucro também mantém a empresa viva. Sem lucro ela morre. Mas dizer que a empresa existe para ter lucro, para continuar viva, é a mesma coisa que dizer que um ser humano vive para respirar, para continuar vivo. A questão não é viver para respirar, a gente respira para viver. A pergunta é: mas por que a gente vive? Por que razão continuar respirando, vivendo? Por que razão continuar tendo lucro para continuar vivo? Por que razão a gente levanta, vai trabalhar, come, cuida da saúde, e aí dorme, levanta para trabalhar, come, dorme, vê novela, levanta para trabalhar? Por que isso? O sentido da vida é isso? E o Evangelho, a palavra de Deus, ele te chama a uma convocação para sair dessa rotina. Ele chama nós, cristãos, para saírem dessa rotina. E ele fala assim, em terceiro lugar ele fala assim, ele coloca um outro horizonte. Jesus então ele coloca um outro horizonte. Eu vou mostrar para vocês um outro horizonte. Não é essa rotina mecânica. Eu quero que vocês saiam disso. Isso não é vida. Isso não é aquilo que eu queria que vocês fizessem.
Vocês que são meus seguidores, eu não queria que isso fosse aquilo que te ocupasse o tempo todo, a vida toda. E aí então Jesus ele coloca um outro horizonte. Você vai pescar homens. Você vai sair dessa rotina, dessa armadilha. Você vai agora buscar pessoas para o reino de Deus. Você vai conviver no reino de César. Você vai conviver no reino dos homens. Você vai viver na cidade dos homens. Mas você vai viver na cidade dos homens, no reino dos homens, com a consciência de que acima do reino dos homens está o reino de Deus. O reino de Deus não é depois, quando acaba o reino dos homens e começa o reino de Deus. É aqui. É aqui. Misturado no reino dos homens está o reino de Deus. Onde há abundância, onde há fartura, onde há paz, onde há alegria, onde há amor, onde há vida de verdade. Nós não sabemos conviver com isso. Nós temos uma dificuldade enorme de conviver com isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é totalmente separada. Por isso que faz da rotina, por exemplo, da igreja, de vir aos cultos, de participar das reuniões, como um suprimento para você viver durante a semana. Você convive no reino dos homens, você vive no reino dos homens, mas você não percebe o reino de Deus ali dentro. E é isso que Jesus está falando, que é buscar pessoas para o reino de Deus. Eu quero que você saia dessa rotina de ser um simples pescador de peixes, e eu quero que agora vocês saiam e vão, agora eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Pescadores de homens. Tá? E você vai viver na cidade dos homens encontrando o quê? Tristeza, morte, você vai encontrar desânimo, você vai encontrar desesperança, você vai encontrar fome, você vai encontrar maldições, você vai encontrar violência, você vai encontrar a dor, sofrimento, e você vai pescar essas pessoas. E vai trazê-las para o reino de Deus, vai pescar pessoas. Isso é a nossa convocação. Ide. Ide para quê? Como? E aí Jesus fala assim, você não pode se deixar amarrar, prender. Você não pode continuar asfixiado debaixo dessa opressão do reino dos homens e da mera luta pela sobrevivência. Essa é a convocação. Até agora, eu tenho vivido para quê? Para a sobrevivência? Para viver nesse cotidiano, e eu estou me perguntando, para que tudo é? Para que eu estou vivo? Qual é a finalidade? E a palavra de Deus coloca uma finalidade muito clara para o nosso viver. Então, a presença do reino de Deus, olha só que interessante. Porque é um reino de Deus que está presente. Estranhamente ou não, a primeira coisa que Jesus faz é libertar um homem de um espírito imundo. Aí eu convido vocês a lerem comigo no versículo 21 ao 27. Ok? É assim. Eles foram para Cafarnaum e logo chegou o sábado. Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que querem conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando.
Todos ficaram tão admirados que perguntaram uns aos outros: o que é isso? O novo ensino? E com autoridade, até os espíritos do mundo, ele dá ordens e eles lhe obedecem. Olha só que interessante aqui. Então, aí então, diz a palavra de Deus, que o espírito imundo sacudiu o homem e saiu dele, né? Nessa tradução aqui, diz que no NVI, que é onde eu tenho essa tradução hoje, diz que o homem está possesso de um espírito imundo, ele fala aqui. Mas essa palavra, essa tradução de possessão, de possesso, que nós muito usamos, não é a melhor palavra aqui, não é a melhor tradução. A palavra aqui é assim, tem demônio. Tá? No grego é demonizomai, significa tem demônio. Tá? Aí tem demônio, tá? Eu queria entender um pouco, eu quero trazer só aquela lembrança daquilo que eu falei, quando Jesus, ele repreende a Pedro, dizendo: arreda-te de mim, Satanás, dizendo a Pedro. Eu quero só para trazer para vocês esse entendimento um pouco mais claro do que está acontecendo com pessoas que têm demônio, com a influência dos demônios na vida das pessoas. Olha só o que diz aqui. Então, Jesus então vem e expulsa o demônio. É uma situação, é uma circunstância, isso é, uma pessoa que tem um demônio agindo ali, na vida dele. Está demonizado, essa é a palavra mais correta, está demonizado. Então, uma pessoa que está demonizada, ela tem obstruído a sua mente, ela tem escravizado a sua vontade e ela está amarrada à sua afetividade. Porque há um espírito imundo agindo sobre ela, controlando-a. Então ela pensa que pensa, mas ela não pensa. Quem pensa é o espírito imundo. Ela pensa que as palavras são dela, mas não são dela, são do espírito imundo. Que os sentimentos são dela, mas não são do espírito imundo. Que os impulsos da vontade, as coisas que ela faz, são dela, mas não são do espírito imundo. A maioria das experiências que você talvez tenha tido, ou presenciado, ou visto com pessoas demonizadas, com pessoas que estão tomadas por uma outra personalidade, por um espírito, por um demônio, por um diabo. Tá? Ah, fala assim, ainda bem, pastor, que eu nunca vi isso, nunca presenciei isso, tá? Mas eu creio que você já deve ter ouvido falar, tá? Você deve ter assistido em algum culto, alguma coisa dessas acontecendo. A Bíblia está chamando de espírito imundo aqui no Evangelho de Marcos, e que essa pessoa fala com outra voz, tem uma força excessiva, ela se debate no chão, ela põe as mãos para trás. Quando alguém manda, e aquele espetáculo que acontece em alguns cultos, espetáculo diabólico, e que tem os palcos de alguns lugares que você já deve ter visto, tá? Aqui no Brasil isso é comum. Mas existe uma demonização que é muito mais sutil, e é isso que nós temos que tomar cuidado. Nós achamos o demônio não tem ação sobre a minha vida. O demônio está amarrado em nome de Jesus. Ele não tem ação sobre a minha vida. Mas você viu o que aconteceu com Pedro? Arreda-te de mim, Satanás. O que significa isso? Qual é a tradução que a gente pode ter para aquilo que Pedro faz uma declaração maravilhosa? Tu és o Filho de Deus. Tá? Então, e depois Jesus fala assim, parabéns Pedro, que declaração maravilhosa. Mas não foi você, foi o Espírito Santo, foi o meu Pai que colocou essa declaração para você. Aí Pedro fala, Senhor, aí ele falou assim, bom, então agora eu posso falar, já que vocês já fizeram essa declaração, agora eu vou dar continuidade. Eu vou para Jerusalém, eu vou ser condenado, eu vou ser morto, eu vou ser crucificado, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí Pedro fala, não, Senhor, esquece, para de falar dessa bobagem. Para de falar, essas coisas não podem acontecer com o Senhor. E aí Jesus olha para Pedro e fala assim, arreda-te de mim, Satanás.
Vai para trás de mim, Satanás. Saia da minha frente, Satanás. Porque você é uma pedra de tropeço para mim. Está falando para Pedro. Como é que isso pode estar acontecendo? Eu quero falar dessa demonização sutil que acontece nas nossas vidas também. Olha só o que acontece, tá? Então, os demônios, tá? Deixa eu ver aqui onde que eu estou. Tá. Os demônios não são somente esses demônios, espíritos imundos que fazem as pessoas se manifestarem ou manifestam através das pessoas dessa maneira que estamos acostumados a ver na nossa cultura religiosa. As pessoas espumando pela boca, gritando e se contorcendo. Os demônios, elas agem de maneira sutis. Eu quero que vocês entendam isso, que isso é muito importante. Mas Jesus vem e diz, vem comigo e pesque homens. Por quê? Os homens que estão escravizados, tá? Os homens que estão com a vida sob controle, os homens que perderam o controle da sua própria vida, da sua agenda, perderam o controle e já estão vivendo desconfortáveis dentro da sua própria vida que vivem. Porque esses homens, pesque esses homens, liberte-os dos espíritos imundos que controlam esses homens. Então, já estou livre dessa, né? Eu não tenho dom de discernimento de espíritos, eu não tenho dom de expulsar demônios, então eu vou estou na minha, então. Deixa isso para os especialistas, deixa para os pastores, deixa isso para as pessoas fazerem, mas eu não fui chamado para isso. Tá? E olha aqui, eu quero trazer para vocês uma realidade que está acontecendo no meio de nós, de maneira tão sutil que a gente não percebe. Comigo não. Comigo não pode acontecer. Devolveu àquele homem esse dom maravilhoso que Deus nos deu, a liberdade, e disse para ele, agora você decide o que você quer fazer da sua vida. O espírito imundo que escravizava você, que controlava você, não tem mais controle sobre você. Eu libertei você, pode ir, pode seguir o seu caminho. Foi isso que Jesus fez com aquele homem. Foi isso que Jesus fez. Então, nós vemos aqui, Jesus diz que, deixa eu ver só aqui, tá? Então, Jesus vem e diz, vem e pesque homens, então, e Ele não só liberta pessoas de espíritos imundos, mas Ele liberta pessoas da enfermidade também. Eu só queria colocar uma situação, né, que uma família, um casal de cristão, né, e o marido trabalhava fora, trabalhava em São Paulo, e a esposa morava em uma outra cidade. Aí ele começou a se envolver com os amigos, que não são crentes, e ele sendo convidado para as noitadas à noite. Sendo convidado. E aí ele crente, ele falou assim, não, eu não posso ir nesse lugar. E se mantendo firme, tentando se manter firme, tá? E até que dia ele chegou para o pastor e falou assim, pastor, eu não estou aguentando mais. Um dia desses eu vou para a noitada. E aí a esposa estava junto e falou assim, pode ir. Ele falou assim, pode ir. Desde que ele traga a comida para casa, desde que ele traga o sustento para casa, ele pode fazer o que ele bem quiser da sua vida. Aí tem demônio. É isso que eu queria explicar para vocês. Os demônios, eles atuam nas nossas vidas de maneira tão sutil. E quando achamos que nós estamos firmes, estamos nos mantendo firmes, tá? Ele vem sutilmente e coloca essas coisas na nossa vida. Quando Jesus não está no controle, quando Jesus
ali não está manifestando o reino de Deus, Satanás vem sutilmente, porque ele fez isso na tentação com Jesus também. Olha, eu te darei todos os reinos aqui, se você prostrado me adorares. O que Satanás queria? Desiste esse negócio da cruz. Desiste. E ele está fazendo isso com a gente. Sutilmente está fazendo isso na nossa vida. E se nós não estamos sob o comando de Jesus, se nós não estamos seguindo os seus passos, você é uma pessoa susceptível para estar acontecendo isso na sua vida também. Tá? Então, veja bem, se você não consegue controlar as suas ações, se você não consegue controlar os seus sentimentos, e você chega e fala assim, eu não queria fazer isso, mas eu acabei fazendo. Eu não queria dizer isso, mas eu disse. Como se alguém estivesse controlando os seus sentimentos, alguém estivesse controlando as suas palavras, alguém estivesse controlando as suas ações. Eu não queria fazer isso. Depois se dá a consciência de que você acabou fazendo. Por quê? Aí tem demônio. Na minha vida o demônio não atua. Na minha vida está amarrado. Tá? É isso, porque nós temos esquecido a prioridade de viver o reino de Deus e de pescar homens. Nós estamos preocupados com a nossa própria sobrevivência. Conosco mesmo. Mas fazendo perguntas depois de uma semana cansativa, de um dia cansativo. Por que eu estou fazendo tudo isso? Qual o sentido de estar vivendo dessa forma? Por que eu vivo? Por quê? E essa é a grande questão. Então, Jesus vem e fala assim, ele não apenas liberta pessoas de espíritos imundos, mas ele liberta pessoas da enfermidade. Tá? E aqui nessa continuação, ok? Então não é toda enfermidade que tem demônio, mas alguns têm. Não é sempre que você está doente que tem uma ação demoníaca. Isso eu queria explicar, senão tem gente que fala que toda a ação, você está enferma porque você tem pecado, você está, ok? Então, mas a enfermidade atua sobre nós, olha só, não raras vezes com o mesmo efeito, um efeito paralisante. E diz a palavra de Deus no versículo 29, então, que no versículo 29, acompanhe comigo, 29 e 30 agora, ele fala assim, logo que saíram da sinagoga, tá, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. E a sogra de Simão estava de cama, com febre. Falaram a respeito de Jesus. Então ela se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. E a febre a deixou e ela começou a servi-los. Depois de expulsar o espírito imundo daquele homem, Jesus ele vai na casa de Simão Pedro, ali, e cura a sua sogra de uma enfermidade. Tá? Então, diz aqui que ela está impedida de viver, de servir, de ser útil, de desfrutar da vida, estava de cama. E a enfermidade, com esse efeito paralisante, a mulher não tinha autonomia, ela perdeu a capacidade de ir e vir, e Jesus a cura. A enfermidade também tem esses efeitos paralisantes sobre os nossos... nós não conseguimos fazer as coisas, nós não conseguimos servir, nós não conseguimos andar. Tá? E Jesus cura a enfermidade também dessa mulher, que é a sogra de Pedro. Então, eu não vou entrar nas considerações
da cura da sogra de Pedro, que diz que nem os especialistas bíblicos explicam por que Jesus curou a sogra de Pedro. Diz que não sabe por quê. Diz que nenhum comentarista diz que pula essa parte, né? Ninguém fala por que Jesus curou a sogra de Pedro. Tá? Então, nós vemos aqui que Jesus, então, aqui, da sogra de Pedro, Simão estava de cama, ele estava fora de circulação. Aqui, em Marcos 1, 29 e 30, a sogra de Simão estava de cama, estava fora de circulação, fora de atividade, ela estava impedida de viver, de servir, de ser útil, de desfrutar da vida, estava de cama. Esses efeitos que acontecem conosco também, a respeito da demonização, a respeito da maneira como Satanás age de forma sutil, os demônios agem de forma sutil na nossa vida, nos paralisando também, tá? Então, Jesus, ele cura um homem liberta um homem de espírito imundo e também vai e liberta a sogra de Pedro da sua enfermidade. Tá? Então, esses efeitos que Jesus ele tem, tá? Quando ele entra na vida de uma pessoa, quando ele está no comando, quando ele começa a agir, realmente, o reino de Deus está aqui presente, é isso que acontece. É isso que está acontecendo. Mas nós não podemos ficar sobre essa pressão, asfixiado, sobre tudo o que acontece no reino dos homens aqui, e nós não temos a ação do reino de Deus comandando, controlando as coisas na nossa própria vida e na vida das pessoas. Pesque esses homens. Jesus, ele falou assim, pesque esses homens. Com quem que você está preocupado? Com a sua própria sobrevivência? Se você ficar preocupado, você vai ficar asfixiado. Satanás vai vir de forma sutil na sua vida e vai tentar deixar você paralisado. Vai deixar você sem ação. Se você viver somente para a sua sobrevivência, você vai ficar dessa forma, porque você foi chamado para uma missão. Olha só, E depois, então, Jesus chega, tá? Logo em seguida, no capítulo 2 agora, eu quero pular para o capítulo 2 nesse momento, tá? Só para você ter uma... Logo em seguida vem o capítulo 2 do Evangelho de Marcos, e aquela belíssima história, quando um paralítico, aqui ele não pode ir e vir, ele está preso à sua maca, e ele é levado pelos seus amigos à presença de Jesus. Então, os amigos abrem um buraco no teto, na casa de Jesus, na casa onde Jesus estava falando, descem a maca e aquele homem é colocado ali na presença de Jesus. E Jesus diz para ele, filho, os teus pecados estão perdoados. Se eu fosse o paralítico, honestamente diria, Senhor, está meio equivocado, está de brincadeira, né, Senhor? Tá? Eu sou paralítico, e o Senhor podia me mandar andar. Vai perdoar pecado? Prefiro andar do que ter pecado perdoado. Essa é a nossa maldição, não é? Por que a gente não sabe o poder paralisante da culpa? O poder paralisante da consciência de que nós estamos condenados, estamos destinados a um castigo. A culpa é também paralisante, tá? E aí vem Jesus e diz assim, eu te perdoo, você não deve mais nada. Nós falamos daquilo que o Espírito, o demônio faz na vida das pessoas, paralisa, tira a consciência, tira essa mobilidade de ir e vir, de servir. A mesma coisa é a enfermidade, e aqui fala de um paralítico também, tá? Então fala, e aqui Jesus ele coloca aquilo que nós temos que transmitir para as pessoas. Filho, os teus pecados estão perdoados.
Você já ouviu essa palavra? Dito a você? Jesus falando para você: filho, os teus pecados estão perdoados. É isso que você tem que ir na vida dos homens. Pescar esses homens. Porque a culpa é de ter a sua consciência. A culpa paralisa a consciência de uma pessoa. Paralisa a vida de uma pessoa. Então, a culpa você não me deve mais satisfação. É isso que Jesus faz. Quando ele fala, os teus pecados estão perdoados, você não me deve mais satisfação. Não precisa prestar contas para mim. E eu vou cobrar, não vou cobrar nada de você. E não vou te castigar. Qualquer pena que você imagina que pesa sobre você está cancelada. Não existe mais. Você está livre dos seus pecados. Pode seguir. Pode seguir. É assim que nós ouvimos falar quando recebemos a salvação, quando nos convertemos. Você foi perdoado, filho, de todos os seus pecados. Você não tem mais nada. A dívida foi apagada. Você não vai receber castigo. Eu não vou te cobrar mais nada. Eu não vou te cobrar. Pode seguir. E é isso que Jesus fala para nós. Tá? Se você acha que andar é isso, então está bom. Pega o teu leito e vai embora. Pode andar. Levanta e anda. Tá? Essa ação simbólica de Jesus, de acabar com uma paralisia e colocar um homem em movimento, e é claro, Jesus acabou de dizer, perdoado estão os teus pecados. Jesus é esse que olha para as pessoas e diz, perdoados estão os teus pecados, pode andar, segue a sua vida. Nós chegamos até aqui, e Jesus fala, pesque esses homens. Leve eles à salvação. Jesus vai, salva essas pessoas, liberta essas pessoas e diz, agora você pode andar, pode ir. Segue a sua vida. Mas o problema é como nós vamos seguir a nossa vida. Jesus não chegou para o espírito imundo, ele falou assim, agora você vai numa igreja metodista livre, você vai lá na igreja de Campinas, você se torna membro, Não. Ele começa a falar assim, segue o teu caminho, eu te libertei. Eu te curei. Olha só que interessante o que Jesus ele fala aqui para nós nesse capítulo aqui. Tá? É uma coisa que nós temos perdido, a consciência de seguir a Jesus, de que o reino de Deus está aqui entre nós, e Jesus está chamando eu e você para pescarmos homens para Ele. Homens que estão demonizados, homens que estão enfermos, paralisados, e pessoas que estão, e nós vivendo nessa mesma angústia, essa mesma depressão, asfixiado pelo mundo. E Jesus fala assim, vocês vão conviver no reino dos homens e manifestando o reino de Deus. Agora deixa eu ver se a gente entendeu direitinho. Vamos ver se a gente entendeu. Chega uma pessoa e diz assim, pessoal, está vendo essa rotina maluca que a gente vive aqui? Isto aqui se chama luta pela sobrevivência. Existe uma outra dimensão de existência. O reino de Deus chegou. Existe um reino de paz, de abundância, de alegria, de amor, de vida. E não é mera sobrevivência. Está aqui ao alcance da mão de vocês. Eu trouxe esse rei. Querem ver? Ali
ele expulsa um demônio, cura um doente, perdoa o pecado. E lá no capítulo 3 ele traz uma pessoa à mesa, come com pecadores e publicanos, traz o pessoal à mesa para comer junto com eles ainda. Esse convite que ele faz. Ele cura, ele traz essas pessoas, pecadores e publicanos, e traz à mesa para comer junto. Olha só que interessante isso aqui. E aí, depois que Jesus faz tudo isso, ele chega assim e fala assim: está vendo aí o reino de Deus? Está vendo aí o reino de Deus? Todo mundo vivendo uma vida de morte, e eu estou dando vida para todo mundo. Está vendo isso aí, o reino de Deus? E aí as pessoas que olham para Jesus dizem assim: precisamos matar esse cara. Como assim? Por que matar esse cara? Isso está no capítulo 3. E essa última pergunta aqui é sensacional. A religião de vocês é uma religião que faz o quê? É uma religião que promove a vida, promove o bem, que salva, ou é uma religião que promove o mal e mata? Aí depois que todo mundo vai embora, agora entra todo mundo no Facebook e diz: a gente mata ele mesmo, né? A gente vai matar mesmo. Falava, se Jesus estivesse no nosso templo, chegasse, a gente não conhecesse, viesse aqui Jesus, diz que nós mataríamos Jesus de novo. Na frente de Jesus, todo mundo se cala, mas nas costas dele, ali depois, eles dizem assim: não, nós temos que matar esse cara, a nossa religião é de morte mesmo. Religião é do controle, a nossa religião não tem liberdade, a nossa religião é regra, é lei, tem que obedecer, tem que cumprir. Quem não cumprir, morte. E Jesus diz: a minha religião é diferente, a minha religião não é regra, não é lei, porque ninguém consegue viver debaixo da lei. Isso é uma prisão, isso é diabólico, isto gera frustração e culpa. A minha religião é: perdoados estão os teus pecados. A minha religião é a graça, a minha religião é a liberdade. A minha religião é dar a você autonomia, a minha religião é fazer você, quem quer que seja, sentar-se comigo à mesa. Você sabia? Porque a gente pensa que cesta básica é o sinal do reino. Não é. Tem muita gente dando cesta básica com o carimbo do diabo nas cestas. Olha só. Toma aqui a cesta básica. Estou repartindo pão porque você tem fome. Mas vai comer em outro lugar, não aqui na mesa comigo. E Jesus senta à mesa com os pecadores e os publicanos. Chama à mesa para comer junto. A mesma refeição. A mesma. Eu dou a cesta básica e você, agora você se afasta aqui. Não sente à minha mesa, não. Vai comer longe daqui. Olha só essa incoerência que nós fazemos com as pessoas. Nós não queremos ela à nossa mesa. E Jesus, quando o reino de Deus se manifesta, nós trazemos as pessoas à nossa mesa, para cear junto. O Salmo 23, ele diz assim, que o bom pastor nos dá, não diz que o bom pastor dá cesta básica. Ele diz que o bom pastor nos serve um banquete, nos oferece uma mesa. Preparas uma mesa, é comunhão, é acolhimento, é aceitação, é amor, é perdão, é estarmos juntos, sem julgamento, sem condenação. Isso é sinal do reino de Deus. Aonde escapou? Aonde nós deixamos essas coisas para trás?
e perguntamos: onde está o reino de Deus entre nós? Como eu posso ver o reino de Deus entre nós? Eu não consigo ver o reino de Deus, porque nós estamos fazendo a mesma coisa que os homens lá fora fazem, que a cidade dos homens faz. Tá? Então nós temos aqui ali no capítulo 3, Jesus diz que ele comia com os pecadores, né? E perguntaram para Jesus: por que você come com os pecadores? Por que você come com esses caras aqui, né? Aí Jesus então falou assim: eu sei, eu conheço cada um deles. Eu conheço todos, eu conheço a ficha de cada um deles. Pecador, processo na Lava Jato. Jesus comia com essas pessoas, com pecadores e publicanos. Mas foi para eles que eu vim. E porque não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes. Eu vim para eles, e é com eles que eu tenho que estar. Então esse é o caminho de Jesus. E hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Tomar o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, simbolizados no pão e no cálice. Quem vai participar? A ceia, a mesa do Senhor, ela é para todos, pecadores. Senhor, o Senhor não conhece a minha vida, não sabe o que eu andei fazendo, não sabe as coisas que eu tenho, né, realmente feito. E Jesus sentava à mesa com eles, comia com eles. É para esses que eu vim. Pesquem homens para o reino de Deus. Essa é a missão. Porque se você viver somente para a sua sobrevivência, você vai ficar questionando. Toda vez questionando. Por que algo parece que tem alguém que me controla? Por que tem sentimentos que me controlam? Por que eu não consigo? Tá? É porque nós não estamos vivendo o reino de Deus. Vivemos na cidade dos homens, mas não há manifestação do reino de Deus. Eu não consigo ver o reino de Deus aqui. Ok? Nós vamos cantar um cântico. Este é meu corpo, partido por ti, traz salvação e dá a paz. Toma e come, e quando fizeres, fazem amor por mim. Este é meu sangue, vertido por ti, traz o perdão e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, fazem amor por mim. Este é meu sangue, vertido por ti, traz o perdão e
liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, faz em amor por mim. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês hoje e também para todo o sempre. Amém e amém, Senhor.